Boa noite, professor. Boa noite a todos que assistem. Espero que estejam todos bem. Bom, hoje irei aqui apresentar como foi realizado pelo nosso grupo o trabalho de estrutura de dados. Então, o nosso grupo é composto por mim, Lucas Rafael, pelo Florisvaldo Antônio, pelo Gabriel Martins e pelo Willy Tasto. Bom, basicamente o nosso objetivo do trabalho era obter dados da memória sequencial e memória dinâmica pela estrutura fila, e com esses dados obtidos analisar para compreender qual era mais eficiente. Então aqui está a metodologia na qual usamos. Então a gente utilizou onde estão os métodos, inserir, listagem de remover, e aqui a tabela para a nossa primeira memória que foi utilizada, que foi usando a memória sequencial. Então a gente montou essa tabela. Bom, nosso grupo, por ser um grupo onde a gente já realiza todos os trabalhos, então a gente trabalha bem em conjunto, a gente dividiu da seguinte forma. Nos finais de semana, onde a gente realizava uma reunião no Discord, onde todos podiam estar presentes, e nessa reunião a gente realizava as operações. As operações sempre foram realizadas no computador do Gabriel, pelo fato de não mudar o computador e acabar mudando o tempo da execução das operações. Então os testes sempre foram realizados no computador dele. Então, como a gente trabalhava em conjunto, todo mundo ali realizava de tudo. Então, enquanto o Gabriel realizava as operações e obtinha os dados, a gente ia calculando, montando a tabela e montando um gráfico, sempre em conjunto. Então aqui, como foi informado, a gente deveria com 1000 elementos, 3000, 5000, 10.000 e 25.000. Em vermelho está a média de tempo para cada quantidade de elementos. Embaixo aqui está os gráficos que a gente fez. Então aqui o de listagem, com 1000 elementos, o tempo de execução era de 0 a 200, para 3000 de 200 a 400, por aí vai. Existe também o gráfico, esse é o de listagem, existe o de insert e o de remoção também. Bom, aqui foi utilizando a memória dinâmica. Então aqui está todos os códigos que usamos, o de inserção, o de listagem e o de remoção. Basicamente foram esses três códigos. Três métodos, na verdade. Então aqui da mesma forma utilizamos esta tabela para separar todos os dados coletados e seus tempos. Então utilizamos a quantidade de elementos 1000, 3000, 5000, 10.000 e 25.000. A média para cada operação. Então, a de inserção na primeira vez deu 793, na segunda 729, 778, e aqui a média, 766 basicamente. E desta forma fizemos para todas essas operações, utilizando de 1000, 3000, 5000, 10.000 e 25.000. Aqui os gráficos que montamos a partir desses dados. Então, no insert, quando a operação utilizando foi 1000 elementos, o tempo de operação foi de 0 a 1000. Aqui foi basicamente 750. Podemos ver aqui 793, 766 na verdade. Então, quase 750, quase a metade entre 500 e 1000. O 3000 ou um pouquinho acima de 1500, e basicamente a gente fez assim para montar o gráfico. Aqui o gráfico para a operação de remover, e aqui para a operação de imprimir, de listagem. Então a gente teve aqui a parte das hipóteses, onde a gente tinha que desenvolver.
Então, na primeira hipótese, considerando a operação inserir, dizia que o tempo de execução desta operação é menor do que o tempo de execução desta operação na memória dinâmica. Então, o tempo de execução da operação de inserir na memória sequencial é menor que a mesma operação na memória dinâmica. Então, a gente, após realizar os testes, a gente entrou em um acordo e deduziu que houve uma diferença pouco significativa entre as implementações. Então, concluímos que ambos possuem a mesma eficiência. A hipótese 2 dizia que na operação remover, utilizando a estrutura de fila, desde sempre, o tempo de execução desta operação na memória dinâmica é menor que no da memória sequencial. Bom, a gente, após realizar o teste também, a gente deduziu que é correta essa hipótese. O tempo de memória da operação implementada em memória dinâmica é menor sim do que utilizando fazendo a mesma operação na memória sequencial. E na terceira hipótese, considerando a operação imprimir, o tempo de execução na memória sequencial era menor do que da execução da mesma operação na memória dinâmica. Então a gente deduziu que houve diferença pouco significativa também. Então concluímos que possuem a mesma eficiência. E aqui a gente deveria colocar em qual cada operação é melhor. Então a sequencial é melhor do que a memória dinâmica nas seguintes operações: listagem com 3.000 elementos, listagem com 25.000, inserção com 1.000, inserção com 10.000, inserção com 25.000. Enquanto isso, a dinâmica é melhor na inserção com 3.000, inserção com 5.000, remoção com 1.000, remoção com 3.000 e por assim em diante. E no final a gente teve que elaborar as duas dicas, para utilizar a implementação, qual era melhor, se era memória sequencial ou memória dinâmica. Então a gente entrou, fez uma reunião, na reunião a gente decidiu então que num cenário que tenha muita remoção é mais fácil, é mais eficiente, por assim se dizer, usar a memória dinâmica pelo fato de não existir ou não ter que transladar os dados. Então quando você remove um elemento, não precisa fazer a translação dos elementos ao redor. E a segunda dica, que foi quando foi realizar a impressão, é mais aconselhável usar com a memória sequencial. A gente, na realização dos testes, a gente percebeu que não houve diferença no tempo de execução para essa operação usando a memória sequencial ou a memória dinâmica. Então a gente decidiu que a dica seria para usar a memória sequencial pelo fato da implementação do código ser mais fácil utilizando a memória sequencial do que a memória dinâmica. Então basicamente foi esse o nosso trabalho. A gente desenvolveu ele em reuniões realizadas no final de semana, todos em conjunto. Então agradeço pelo tempo disponibilizado para assistir esse vídeo. Tenha um ótimo final de dia, professor. Muito obrigado.